Boa noite, né, Márcia? Boa noite, Pamela. Ai, Boa noite a todos, né? boa noite. Como é que nós vamos começar esse negócio que é tanta coisa? Agora eu não sei se é um condomínio, um condomínio ou um condomínio espiritual. Me explica direito isso aí que tá complicado, né? Eu estou fazendo o seguinte, construindo um prédio, umas casas na minha mente, e estou armando um condomínio, que podemos também colocar um condomínio, para trabalhar isso, né? Agora, vamos explicar melhor o que seria um condomínio. Não, o que é um condomínio? Eu diria o seguinte, quando eu falei de construção das casas, colocando um condomínio, seria alguém que iria dirigir aquele processo ali naquele momento, né? Não, a gente está ainda falando você está falando em qual sentido, amor? No sentido de que eu tenho uma casa, coloco alguém que vai vigiar a minha casa, como a casa daquelas pessoas que tem... O condomínio, ele não é só de uma casa, tem de várias casas. Aí você está falando no sentido do conjunto de propriedades, Isso, correto. Como também tem o conjunto, nós temos um conjunto de propriedades. Olha só que interessante, eu achei aqui, condomínio, posse ou direito simultâneo por duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto, uma copropriedade ou compropriedade. A circunstância de ser um objeto pertencente a mais de uma pessoa, uma copropriedade. No direito internacional, o poder jurisdicional exercido em comum por dois estados sobre o mesmo território. Em prédio de apartamento, conjunto de dependências do uso comum, e que por essa razão pertence à totalidade do proprietário de apartamentos de prédio. E no caso, no final, por ser um condomínio, existe um condomínio que é uma taxa paga por cada condômino para as despesas com as dependências do uso comum. Tá, mas isso não necessariamente tenha que se haver uma taxa, olhando no sentido que a gente está olhando. Que, indiretamente, se a gente olhar de um outro ângulo, vai encontrar sempre uma taxa. Porque tem obrigações, né? Acontece o seguinte, lembrando que esse tema, ele está ligado, assim, totalmente ao capítulo 5 do livro O Despertar da Consciência no Ato ao Anjo, quando ele fala do tudo está em tudo, né? E aí, no condomínio espiritual, a gente lembra de todos os departamentos que formam a personalidade humana. O subconsciente, o inconsciente. É um condomínio. É um condomínio espiritual, que é o nome dado ao livro do Hermínio Miranda, Condomínio Espiritual. Esse condomínio espiritual, ele vai nos remeter a uma gerência. Porque para eu manter esse condomínio, eu preciso de ter ciência, alguém precisa administrar toda essa população como uma sociedade, uma colmeia, não? É um administrador que não necessariamente eu tenho que administrar o meu bem. Eu posso dar para que o outro administre, como eu também posso ser o zelador dessa propriedade, destas propriedades. Aí a proposta que o Sebastião colocou. Seria um zelador. Ou você é pensado, ou você
pensa as suas Bem próprias colocada a ideias. direção que você está levando, né? Porque se eu administro os meus bens, eu estou pensando. Se eu deixo alguém administrar, eu estou sendo pensada. Uhum. Né? Você levou para um lado legal, gostei do lado que você levou. E aí, no caso, é aí o principal meta do Sebastião é auxiliarmos para que nós busquemos em nós o afinamento desse instrumento presente em nossa essência, em nosso livro interno, a fim de promover o mundo externo. Então é quando ele fala pensar aonde você está, né? Uhum. Pensar naquele, você, por exemplo, você como um zelador de alguma coisa, você tem que estar com a sua mente ali, como você vai dirigir, né, aquela situação. Porque, na verdade, como nós estávamos falando no domingo, nós somos, na verdade, emanação de uma consciência. Como emanação de uma consciência maior, de um espírito, nós precisamos administrar esse condomínio. Então você está dizendo que o Sebastião, ele quis dizer assim, seja responsável. Sim. Não coloque o seu patrimônio na mão de outros. Sim. Gerencie você. Correto. E aí, no caso, eu estaria... Porque tudo o que... E como fazer isso? Porque tudo que ocorre à nossa volta, ele está relacionado com o nosso interno. Com aquilo que a gente vivencia. Você falou como fazer isso. Em primeiro lugar, se instruir, né? Eu já tenho instruir no sentido de amealhar outras realidades. Mas como nós estamos falando da realidade interna, eu já busquei uma outra realidade em mim, que é o estudo de mim mesmo. Claro. Sim, eu tô não... falando de um modo geral, porque acontece o seguinte, sem o conhecimento, você muitas das vezes não sabe nem se estudar. Mas no caso, quando eu busco esse estudo, quando ele fala aqui, que eu achei interessante, porque uma vez uma pessoa chegou e falou assim, como é que eu acesso essa realidade? E aí ele fala, né, que no caso esse estudo seria verdadeiramente buscar o reino de Deus que está em nós. Então, aí no caso do seguinte, a ignorância da realidade, né, no caso ele fala aqui, a gente só... É você buscar essa realidade que está em si através da sua transformação moral, entendeu? Que ele fala com tanta propriedade para nós, aqui ó, espaçonaves, são virtudes, a boa vontade, o estudo e a conduta irrepreensível. Então, no caso, esse estudo seria a busca desses valores morais, entendeu? Através dessa, de olhar para a minha realidade e estar fazendo essa introspecção, esse mergulho interno, nós já estaríamos nos estudando e buscando novas realidades internas. E aí, no caso, Sebastião, no livro dele, agora não me lembro a página, mas ele comentando a respeito desse processo, ele vai colocando pra gente que, eu acho, é no capítulo 5 também do livro, que nós silenciarmos do mundo externo e
dos momentos frenéticos que ele possui, você vai adentrar nessa realidade. Olha, Pamela, eu não acho assim uma coisa tão fácil como você fala, só o estudo. Até você chegar a esse estudo, você precisa estar desperto, você precisa ter conhecimento. Olha só. Não tirando o que você falou, é claro, né? Você tem que saber pensar. Você tem que ter idoneidade de você mesma. Não deixar-se levar pelo de fora, né? Foi quando ele falou pensar aonde você está. Então é ser o dono de você, né? Aí uma coisa que eu vou falar e que a gente estava ouvindo hoje à tarde, e o Sebastião corroborou muito bem no estudo agora essa noite. 909 do Livro dos Espíritos é nos predispormos, né, a nos conhecermos. Ou seja, nome é uma coisa muito interessante. São coisas muito simplórias, mas até mesmo opinar por um tipo de alimento. O que você quer comer? Eu gosto mais de maçã, eu prefiro o verde. Isso é uma questão de autoconhecimento. Porque que é o autoconhecimento? Que é a busca da sua identidade. Tá, você sabia que até para você escolher, você tem que ter esse conhecimento? Sim, sim. Porque senão você se torna jogante na mão das outras pessoas. E é isso que acontece. O que é a obsessão, né, externa? Você se deixar levar pelo externo, mas eu não estou falando apenas o externo, espíritos, os parceiros, como diz André Luiz, mas eu estou falando dos parceiros internos mesmo, a substância. Como o Sebastião colocou aqui muito bem, a questão do corpo acomodado e mente viciosa, e o corpo vicioso e a mente acomodada. O ideal seria o corpo harmonioso em perfeito dinamismo, que é aí a questão do alinhamento da personalidade. Aqui ele não está alinhado, mas dentro dessa realidade do corpo acomodado e a mente viciosa, seria melhor o corpo acomodado e a mente viciosa, porque pelo menos ela está fazendo alguma coisa. E aí, no caso, quando você faz alguma coisa, pelo menos você adquiriu valores. E o outro que não fez, é assim, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, não vou achar essa realidade, mas é uma oportunidade que nós temos de poder colocar a nossa realidade. Você está me fazendo ver que através disso está colocando responsabilidade no corpo e na mente. Na mente. Não é como já ouvi, ele até uma vez já fez esse comentário há muito tempo atrás, o corpo não é nada. Sim. Né? Mas você vê que através disso ele tem responsabilidade. Tanto é que tem uma parte que ele diz assim: aonde está o reino de Deus? Em nós. Se está dentro de você. E como ele fala, então esse reino tem um rei. Quem é esse rei? Então vamos dar o melhor, vamos procurar colocar ele numa posição de mérito que ele tem. Então vamos colocar esse castelo, essa acomodação em condições desse rei. E aí nós vamos nos valorizando. Então, no caso, por exemplo, né, quando ele falou da questão da necessidade do corpo, eu me lembrei dessa música dos Titãs. Como eu estava falando para você, essa música e tantas outras, né, do cancioneiro brasileiro relacionado à década de 80,
ela tem muitos gritos políticos, ainda remanescentes da época da ditadura. Porém, eles estavam querendo, né, igualdade social. Então, por exemplo, tem um outro que fala, né, a gente, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém, né? Então, o Legião Urbana, o Biquíni Cavadão, tantos outros que ainda permanecem hoje, eles passaram grande parte do momento da década de 80 buscando isso. Mas quando você fala que a bebida é água e comida é pasto, no caso, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Ou seja, gente, o que você quer? Você tem que ter uma realidade, chamando pela realidade, no sentido, aqui eu percebo que seja o corpo querendo alguma coisa, seria, no caso, o corpo, o ser do corpo, que seria a reunião dos elementais, tanto de os pré-luminais quanto os fótons, né, buscando novas experiências, porque no caso eles podem fragmentar e buscar novas realidades para poder ou satisfazer aquilo que eles querem, né, e no caso seria não buscar aquilo, uma nova realidade no sentido de fazê-los crescer, porque eles vieram, como Sebastião fala, servir a lei de amor, né? Pamela, para você ver, né, quando ele fala que da ciência da paz, o que é isso? Você vê, não é simplesmente ter paz. Eu quero ter paz. Ela tem que ter a ciência de como você vai... O conhecimento de buscar a paz. A paz. E é tudo um trabalho, coisa que por esta mente, por esse corpo acomodado, muitas vezes a gente não desperta para essa busca, né? Com certeza. Então, no caso, a gente buscar em nós a diversão, a arte, né? E até mesmo o alimento. Porque o alimento que vai nutrir o corpo, hoje é o alimento que vem de fora, mas daqui a pouco é o alimento que está em nós. E que muitas das vezes é desconhecido, né? Nós negamos a realidade, até mesmo por a gente não ter consciência dessa realidade, né? Então, é a ignorância da realidade, desse condomínio espiritual. Por isso, a necessidade da gente entender quem são os condôminos e quem é o síndico. Mas isso é uma realidade, né? Eu diria que isso estaria dentro do autoconhecimento, né? E agora, né, fazendo a trocadilho do condomínio, né? No caso, a gente enquanto a gente não vive com o domínio, nós precisamos ainda de condomínios, né? Para nos proteger, né? No caso, ou então, se a gente não formar uma realidade assim, mais uma realidade permanente, como voltada para a exaltação das coisas permanentes, eu estarei sempre à mercê do aplauso do outro, ou então da necessidade da aprovação do outro, e mesmo da cura do outro até mesmo no sentido do remédio, né? E ele fala também, o Pamela, que é muito interessante, essa rebelião que os nossos condôminos são provocados, né? Por falta, vamos dizer assim, de estudo, de compreensão, de conhecimento, e começa
a se perturbar, a agredir, né? E então é hora de buscar uma conciliação, porque ali, vamos dizer assim, não vai sair tapas e beijos, né? Vai sair só tapas, né? Porque no caso, né? É o tal do bateu, levou. Porque aí seria legal você falar que essa questão do bateu, levou é uma ação instintiva. Isso. E aí, no caso... E ele falou, inclusive, que o instinto é necessário justamente para fazer essa provocação, para trazer aquilo que a gente tem no interno para o trabalho. Porque se não há essa provocação, tem um trabalho que inclusive ele fala que ninguém penetra em você. Então como eu vou fazer para trazer o que você tem dentro? É através da provocação. Entendi. Então essa provocação é que vai fazer você alimentar os seus leões. Você lembra aquela historinha, né? Quem é que você alimenta, né? Não, quem é que vai agredir primeiro? É aquele que você mais alimentar. Você me fez, eu não me lembro o nome do filósofo, né? Eu me lembro que o Divaldo estava fazendo a palestra, contou essa história. Aí o filósofo no final, pronto, acabou a palestra. Aí todo mundo começou a bater palma pro Divaldo. Eu falei assim, não, gente, a palestra não acabou não, acabou a palestra da história. Pamela, não podemos esquecer do Deus em todas as coisas. Né? Mas, assim, voltando à questão do instinto, o que eu achei interessante é a questão da relação da consciência com as demais áreas do corpo, né? Da personalidade, no caso. Que o corpo simplesmente seria um arcabouço momentâneo de realidades. Agora, a questão da consciência é tudo aquilo que vai estar resultando do retorno das ações do corpo para essa consciência. Então, por exemplo, né? Olha só porque é importante a necessidade de pensar, porque é através do pensamento que eu vou mudar a realidade. Porque você, através do pensamento, você cria os Cristos. Uhum. Cada pensamento é um Cristo. E ele vai buscar o seu reino. E dependendo de como você formula esses Cristos, ele pode dar uma tremenda confusão dentro desse teu condomínio. E aí, no caso, né, eu pensar, sentir, né, que ele forma a ideia, essa ideia se veste de sentimentos e forma palavra, que não necessariamente essa palavra seja uma palavra verbalizada, como até ele falou, e aí ele se transforma em emoção, vai para o corpo, e aí ele volta. E é como você falou, quando eu tenho uma proposta, aquilo que ainda eu não promovi, ele vai para mim, vai voltar para mim e vai ser transformado em algo mais difícil, né? Eu vou ter dificuldade de transformá-lo, né? Aí, Pamela, eu te digo uma coisa. Quando eu tenho domínio da situação, eu chego a esse zelador e ele passa a ser a mente, aonde eu vou dominar a situação. Entendi. Entendi a colocação. Entendeu? Vamos dizer que você está desestruturada. Certo. Então você dá para outro tomar conta do que é seu. Mas quando você se reestrutura, ele passa a ser uma mente e você toma conta do que é teu. No caso, eu tenho dentro de mim vamos supor, o síndico, ele é o administrador, correto? Correto. E aí, eu sempre existe
existe a federação dos síndicos, deve haver alguma E agora está empresa. terceirizado, né? Ah, mas aí estaria sendo pensado. Mas no caso dessa realidade que eu estou falando... Não, eu estou falando em outras situações também para que a gente pense, né? Eu quero... Porque no caso, o síndico, ele deve responder a alguma entidade. Entendeu? Pamela, eu estou falando num sentido de desarmonia, eu né? estou falando juridicamente, tá? Eu estou falando dentro da realidade do condomínio mesmo, porque o síndico, porque na verdade o que acontece? Existe tudo, o universo é infinito, né? Tanto quanto for o número depende do referencial. Realidade. Tudo vai depender do referencial. Então, por exemplo, no caso, o síndico, ele deve responder provavelmente ele responde já a questão judicial, né? A harmonia da cidade. Tudo tem uma lei, né, Pamela? Tudo rege por uma lei. E aí, agora você está me esclarecendo. Então, no caso, ele vai buscar uma autarquia para poder auxiliar junto com essa autarquia para poder solucionar a realidade. Mas acontece o seguinte, não esquecendo que eu sou o dono. Certo, mas aí eu aceito. Mas aí vai depender de como eu, dono, quero que seja administrada aquela situação. Sim, é por isso que eu vou buscar uma autarquia, como o Cristo, né, que na verdade de pequenas causas. Então eu vou te dar um exemplo. Eu estou vendendo um apartamento, coloco numa imobiliária. Você quer comprar o meu apartamento, mas não quer, como também um aluguel, você não quer fazer negócio diretamente com a imobiliária, seja na venda, seja no aluguel. Certo. Aí eu vou ao proprietário. Então aí eu já tirei o condomínio o zelador da jogada. Entendi. Mas aí, nessa realidade, isso não seria possível, porque existe uma hierarquia. Pode, isso acontece. Não, mas dentro da realidade espiritual, não. A Deus, e não amo meu corpo, eu já estou burlando. Certo, mas isso eu estou falando dentro do princípio de condomínio. De um domínio. De um domínio, tudo bem. Eu estou dando várias facetas para que se possa compreender. Porque o Sebastião, ele fala, se eu odeio o meu corpo, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Se eu te agrido, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Porque no caso, por exemplo, né, as crianças de uma forma instintiva, numa forma emocional, elas ainda não sabem lidar com as emoções, né? A gente ainda não tem um controle, imagine elas. O que elas fazem? Elas acham que a gente tem que parar a nossa aula para resolver certas coisas que elas já têm capacidade de gerenciar sozinhas. E aí, no caso, às vezes, elas saem da sala porque, na verdade, às vezes, pelo que eu percebo, mas não querendo julgar, quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, ela tira a autoridade da professora e vai na coordenação para falar. Aí a coordenação, ela fala assim, escuta, você já falou isso com a professora? Aí acontece o seguinte, estava, tudo bem, tirando a sua autoridade, mas aí entra também naquele lado da emoção, tanto sua quanto da criança, né? Por exemplo, quando o professor viu que conseguiu contornar aquela situação e ser ele o favorecido,
aquela emoção pode estar assim, venci essa. Como o próprio aluno pode dizer, quebrei a cara da professora. Vai depender do referencial. É a questão da movimentação das forças sexuais que mantém o condomínio espiritual, né? O condomínio como substância, e eu tenho que gerar um domínio de mim mesmo para que ele tenha, ele seja a lei que normatiza e orienta, organiza e mantém esse condomínio espiritual. Então, no caso, ele fala da substância e aqui, no caso, condomínio espiritual. Quando o condomínio em si, o prédio, seria a substância, que ele gera em outras realidades. Mas quando eu trabalho com domínio, eu escolho pensar, eu estou trabalhando a força que gera em outra, a energia sexual, né? A força que organiza e mantém. Então, a substância seria a matéria-prima e a energia sexual seria o condomínio, é aquela que vai fazer a atração. Pamela, mas aí você também tem que tomar cuidado, porque essa situação energética, ela pode mudar. Para que ela não mude, você tem que estar sempre em oração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Oração e vigiar sempre a minha realidade construída. Busque a justiça, né? Busque o reino dos céus e a sua justiça, que o resto virá serão dadas por acréscimo. E aí, moça, mais alguma coisa? Não, Pamela, só isso. Eu acho que foi um bate-papo bastante engrandecedor. Eu só tenho que agradecer a você e aquele que está ao nosso lado. E agradecer também, Pamela, mais que a gente possa às vezes não entender as entrelinhas, que depois acabamos entendendo. Agradecer sempre ao Sebastião, a Valéria, a todos aqueles que estão ali naquele momento na TV, né? Isso. Para que chegue até nós esse trabalho, todos aqueles que coordenaram. A Neuza, o Alessandro, o Nando, né? Que foi. Eu estou falando nesse momento aquele que trabalhou no dia de hoje. A câmera, né? O contra-regra. Claro que eles também, a gente sempre estão ligados, porque o Alessandro, marido da Valéria, a Vilma como esposa do Sebastião, e tudo gera uma energia. A Neuza também, que ajuda a dirigir o sistema de trabalho, aonde o Sebastião fica enquanto estiver nesse trabalho em São Paulo, e tantas outras pessoas que digerem, como o marido da Neuza, né? E tantos outros, se a gente for falar. Vamos agradecer. A mim e a você, então, agradecendo e aqueles que nos ouvem, aqueles que nos incentivam, aqueles que estão sempre buscando o aprendizado. Assim seja. Obrigada. Amém.